Eu encontrei vocês pelo chat GPT. A conversão desses leads que vem da inteligência artificial é 6 vezes maior do que em qualquer outro canal. A IA precisa ler o seu site e entender o que você está falando. Se você não tiver tudo isso sendo construído, você simplesmente não existe para a inteligência artificial. Quem está te oferecendo aí framework de DO, olha, geralmente é furada. Pegar framework no LinkedIn e querer copiar, fazer para sua marca, esse marketing preguiçoso já deu. Esse é o Marketing à Mesa, o podcast onde a gente senta todas as semanas com quem está construindo marca e fazendo marketing de verdade, sem receita pronta e de forma autoral. A gente acredita que marketing não é fast food, não deve ser rápido e igual em todo lugar. É isso. Eu sou a Larissa, sou sócia e diretora de novos negócios na Running Digital, especialista em posicionamento e integração de marketing e vendas. E eu sou o Josafá Rode, CEO da Running Digital e diretor de operações. E eu e Larissa estamos à frente da Running Digital, uma agência especialista em TikTok for Business e Growth Marketing autoral. É isso aí. E hoje estamos, eu e Josafá, à mesa para falar de um tema super relevante e importante que está transformando tudo que a gente sabe sobre marketing. É isso, Lari. É o assunto mais quente do momento no marketing, que está mudando tudo o que as marcas precisam pensar, a forma que elas produzem conteúdo, as estratégias, a maneira como elas são escolhidas pelas pessoas. A gente está falando de GEO. Vamos abrir a nossa cozinha? Vamos. Então, o que é esse termo, Lari? O GEO. GEO, para quem está ouvindo, mas ainda não está entendendo, são todas as ações, as ferramentas que a gente utiliza para fazer com que a nossa marca, o nosso produto, o nosso serviço seja encontrado nas ferramentas de busca da inteligência artificial, como comumente a gente fala, ser encontrado no chat GPT e em outras ferramentas como Cloud, Perplexity. Então, são todas as ações que a sua marca faz para ser a número 1 quando o seu cliente estiver buscando sobre o seu segmento ou sobre a sua marca dentro do chat GPT. Perfeito. E, Josa, por que que isso é tão importante para as marcas? Por que que a gente está trazendo esse assunto para a mesa hoje? Lara, isso muda tudo no marketing. E por que que muda tudo no marketing? Uma vez que as pessoas estão cada vez mais usando as IAs para procurarem, e não só as IAs, o Google hoje já tem estudos mostrando, cada estudo mostra um dado. A McKinsey fala em 50%, alguns outros estudos falam em 60%, 70% das buscas no Google já não geram cliques. Ou seja, o usuário vai lá e procura, por exemplo, qual o melhor restaurante de São Paulo? E ao invés de ele sair clicando em vários sites e acessando, como sempre foi, o Google já traz ali uma resposta que ele formulou e a gente vai entender como é que o Google e o GPT e todas as IAs formam essa resposta com um resumo para o usuário. Ou seja, eu não preciso mais acessar vários sites, ou também eu posso ir no chat GPT, no Gemini e perguntar. Ou seja, o usuário, ele, em vez de ter aquela jornada toda de acessar vários sites, entrar no TripAdvisor, etc., ele ouve a IA e geralmente toma uma decisão porque ele já acredita que a IA sabe a resposta para ele. E você pode pensar, tá, ok, e aí, se eu estou procurando no ChatGPT ou o meu cliente está procurando também no ChatGPT? Isso muda, gente, porque pensa, veja bem, se o seu cliente ele não acessa mais o seu site para ver o seu manifesto, o seu menu, se você é um restaurante, se ele não acessa mais o TripAdvisor, ele toma a decisão baseada no que o ChatGPT diz para ele, isso significa que se você não for citado pelo ChatGPT, você não existe. E aí, qual é o problema disso tudo? É que as pessoas têm tomado cada vez mais decisões baseadas em AI, no que elas falam, né? A AI, ela é o curador, ela que entende, ela que dá a resposta. E aí, se você não está na resposta do chat GPT, você não tem chance. Você não é nenhuma opção para o comprador. E isso muda tudo, gente. Então, quando a gente falou aqui no início do episódio como isso impacta globalmente as marcas, é sobre isso, Lari. A gente está vivendo uma reconfiguração na forma de consumo global e na forma com que as marcas precisam construir marketing. Muito bom, Josa. E a gente tem um dado que é muito importante de você que está ouvindo e assistindo a gente ter.
o comportamento de busca, a forma como o usuário faz a busca dentro do chat, né? Que é muito diferente da forma como ele faz a busca dentro do Google. Exato, eu quero te perguntar, em que muda de uma busca que era feita no Google, como a gente está acostumado, e como é que essa busca acontece hoje no ChatGPT? Então, dentro do Google, a gente tem o hábito de perguntar usando menos palavras em relação à quantidade de palavras que a gente usa no ChatGPT. Então, se no Google você buscaria tênis branco corrida, no ChatGPT você está numa conversa. Então, você vai falar: eu sou uma mulher de altura tal, de peso tal, tenho um volume X de corrida, estou buscando um tênis assim, assim, assado, já tive esse desafio, o que que você me recomenda? E aí o chat vai fazer uma curadoria, uma varredura e trazer uma opção para gente. Então, muda tudo que a gente antes pensava sobre SEO, da forma como a gente ranqueava, da forma como a gente construía anúncios para a rede de pesquisa, dentro do ChatGPT, dentro da busca, dentro das inteligências artificiais, a gente tem que pensar em uma conversa. O nosso usuário, ele está conversando, ele está fazendo perguntas e interagindo como se ele estivesse falando com uma pessoa, e não como se ele estivesse falando com uma ferramenta de busca, né? Ele está conversando. E isso muda tudo, porque a marca agora tem que conversar com a sua audiência, né? E agora, o desafio das marcas hoje, né, Josa, é entender como é que a gente faz para responder essas perguntas, né? Como é que a gente faz para encontrar essas respostas, esses termos, esses assuntos que estão na cabeça da audiência para aparecer dentro da busca do chat. E aí que se abre, Lari, todo um universo à parte. Eu trabalhei muito com SEO por muitos anos, tive vários projetos, né, à frente de SEO, e a gente focava no que no SEO? Em entender através de ferramentas de busca, a entender através de ferramentas quais termos estavam sendo mais buscados no Google, o que exatamente as pessoas estavam buscando na hora de buscar um determinado produto, serviço, quais termos faziam ela converter no meu site. Agora, você mesmo falou que essa busca ela é contextual, ela acontece no meio de uma conversa. Então, significa, se o usuário está falando que eu preciso de um tênis de até R$ 1.000 para corrida, eu corro de final de semana, como é que eu estruturo o meu site para o ChatGPT que eu tenho a melhor opção? Presta atenção nisso que o Josafá vai falar, hein? Claro, a gente vai falar aqui sobre quais são os principais pontos para você ranquear bem nas inteligências artificiais e ser a primeira resposta, mas um ponto importante você precisa parar e escrever o seu site para IA. A IA precisa ler o seu site e entender o que você está falando. Porque, veja bem, o ChatGPT firmou uma parceria com a Visa e nos Estados Unidos vai ser possível que você conclua uma compra dentro do ChatGPT sem sair do ChatGPT. Ou seja, além do ChatGPT falar qual que é a melhor opção, a pessoa ela pode comprar sem sair do ChatGPT, nessa parceria com a Visa. Então a pessoa nem acessa o seu site. Quem vai acessar seu site é um robô do ChatGPT. E se o site não está adequado para esse robô, ele não vai conseguir te encontrar e te recomendar. E como é que o meu site está adequado para que um robô leia? Vamos falar de uma maneira mais lúdica. Então é uma máquina, ela trabalha com modelos matemáticos e ela é extremamente literal. Então você precisa, se a pessoa fala que ela está procurando um tênis para mulher de até 40 anos, que quer um tênis confortável de até R$ 1.000 para correr no fim de semana, seu site provavelmente precisa falar: esse tênis ele é recomendado para mulheres de até 40 anos que queiram gastar até R$ 1.000. E aí a IA vai entender. Uhum. Se você não está falando de forma específica, a IA não vai conseguir saber. E aí você começa, quando você começa a pensar um pouquinho mais sobre isso, Lari, você entende que você tem que mudar todas as descrições do seu produto, mudar toda a estrutura do seu site, garantir que a IA tenha um acesso livre ao conteúdo para que você tenha chances de ser recomendado. Muito bom. Mas além disso, além de preparar o seu site, tem muitos outros critérios e motivos para você ser a opção citada pelas IAs. Fala pra gente um pouquinho, Lari, quais são as outras? Antes de falar quais são as outras, eu vou compartilhar, saindo do forno, um áudio de um lead que a gente recebeu essa semana, que ele chegou no nosso site através da inteligência artificial. E eu vou pedir para a produção colocar o áudio aqui agora para mostrar para vocês o que ele disse. Eu encontrei vocês pelo ChatGPT.
estava em busca de uma agência que tivesse um histórico já com um trabalho mais com negócios que são nativos digitais e também tem essa relação com comunidades. Era isso que eu estava buscando. Cara, eu gostei da apresentação de vocês, da forma que você traz a metodologia de vocês também ali no site. Então, fiquei bastante interessado. Então, Josa, o que que esse cliente quis dizer, né? Ele estava procurando uma agência que era especializada em digital, que tivesse repertório dentro do segmento dele, e ele queria ter certeza de que ele ia fazer uma boa escolha. Então, ele não estava querendo procurar dezenas, centenas de agências. Ele queria já receber um funil certeiro e filtrado antes dele fazer uma busca muito grande, né? Então, ele queria poupar o tempo dele, queria essa informação filtrada. E assim ele chegou até a gente. Então, tudo isso que o Josafá acabou de falar, a gente acabou de materializar nesse exemplo, né? Se você não estiver conversando, não estiver sendo intencional naquilo que você está dizendo no seu site, nas suas redes sociais, no seu conteúdo, e nessas outras alternativas que a gente vai trazer aqui agora, muito provavelmente você não vai ser recomendado pela inteligência artificial. E além de tudo isso que o Josafá acabou de trazer, né? Conversar, né? Entender quais são as conversas, quais são as perguntas que o seu potencial cliente pode fazer para estruturar o seu conteúdo e o seu site pensando nisso. Outra coisa é que a inteligência artificial ela faz uma varredura. Então ela vai analisar todos os seus canais. Não adianta só você se autodeclarar. Ela vai olhar não só o que você diz, mas o que os outros estão falando sobre você. Então ela vai olhar quais são as avaliações que a sua marca tem, por exemplo. Ela vai olhar qual é a sua reputação dentro das redes sociais. Ela vai olhar os fóruns. Então, como o Reddit, que a gente não é uma rede que a gente usa de forma tão intensa aqui no Brasil, mas fora do Brasil ela é super forte. Ela é baseada em fóruns, em comunidade. Então, ela também olha esse tipo de plataforma. Fora do Brasil já é uma das principais fontes do ChatGPT para fazer busca e trazer relevância, né, para a resposta. Além disso, assessoria de imprensa, porque se a sua marca está aparecendo em outros portais, se ela está sendo citada por outros canais que também têm autoridade, isso também vai para a autoridade da sua marca. Então, é uma série de estratégias que envolve a construção do seu site, a reputação da sua marca, como ela está sendo avaliada, não como ela está sendo autodeclarada, mas como as pessoas estão falando sobre você, que tipo de selos de certificação você tem. Se você não tiver tudo isso sendo construído, você simplesmente não existe para a inteligência artificial. Então, Lari, você está falando que, por exemplo, a pessoa está procurando qual é a melhor empresa de logística do Brasil. E ela joga isso no ChatGPT. O ChatGPT, no momento que ele vai formular a resposta, além de ter indexado o seu site, lido, você pode falar que você é melhor do Brasil, ok, mas ele não vai simplesmente acreditar em você. Então ele vai procurar nas avaliações do Google, as pessoas falam que você é o melhor, quantas estrelas tem lá? No YouTube, você tem vídeos das pessoas falando que a sua marca é melhor, porque o ChatGPT, gente, ele lê os vídeos do YouTube, não só a descrição, ele analisa toda a semântica, o que está sendo dito, o que acontece no vídeo, até a iluminação ele consegue ler. Então ele vai varrer a internet em busca de evidências que comprovem que aquela marca realmente é melhor no que ela está falando que ela é. E o mais importante, para as IAs, é muito importante que a fonte seja verificável. Então não adianta eu, Josafá, criar um blog amanhã e começar a falar de um amigo meu que ele tem a melhor empresa. Porque a IA vai saber que eu criei esse site ontem, tá? Então, não é disso que a gente está falando, né? Se eu vou querer fazer de maneira artificial. E aí, nesse momento, Lari, aqui estão um dos maiores segredos. Um dos maiores segredos é esse: imprensa. Por quê? Um veículo de imprensa bom vai ter bons jornalistas que vão checar as informações e jornalista trabalha com credibilidade. Então, ele não vai criar uma matéria falando que a marca A é a melhor do Brasil da cabeça dele. Você vai ter ganhado um prêmio, alguma coisa vai ter uma evidência disso. E aí, se o ChatGPT viu no seu site, viu em fóruns, em avaliações, em vídeos do YouTube, nas redes sociais, e consegue ver na imprensa também que realmente isso tudo corrobora para você receber esse título de melhor do Brasil, aí sim você vai ser a opção número 1. Então,
Então as IAs, elas vão procurar várias fontes realmente, Lari, e formular essa resposta. E precisa também, gente, fazer sentido. Não dá para em uma plataforma você ter uma informação de um jeito, na outra ser divergente. Divergência confunde a IA e ela pode não também te recomendar. É como, inclusive, é como se ela construísse, o Josafá falou isso, né? Ela funciona no modelo matemático. Então, é como se ela construísse uma nuvem de palavras para interpretar o que a sua marca é, né? Então, quais são os termos que geralmente aparecem relacionados à sua marca, os canais, as fontes, o que falam de você? E ela vai construindo esse mapa de palavras para fazer esse filtro e entregar para o usuário aquilo que ela entendeu. Se você não tiver consistente, se você tiver lá um canal esquecido, um blog que está falando um nome antigo da sua marca, que talvez você tenha passado por um rebranding e hoje a sua marca não se chama mais daquela forma, ela pode trazer esses pontos de dúvida. E na resposta ela pode trazer para o usuário, olha, isso aqui você precisa avaliar. Não encontrei fontes confiáveis para entender se isso realmente faz sentido. Isso já vai abrir uma dúvida no seu usuário e talvez ele não clique no seu site e assim a gente vai encurtando a jornada de compra, né? Para fechar essa parte de como é que eu faço para minha marca ser a resposta mais citada pelo ChatGPT, um outro canal muito relevante é o LinkedIn. Por quê? O LinkedIn tem artigos estruturados, geralmente são pessoas verificadas, então dificilmente você tem spam no LinkedIn. Se tem um perfil de uma pessoa, é porque aquela pessoa existe. E se ela citou lá que aquela marca é muito boa, aquela marca é um destaque em alguma coisa, a IA tende a acreditar. Mas vale lembrar, tá? Não vale um usuário ter falado. Geralmente ela vai pegar várias pessoas e entender. Também tem uma outra coisa, né? Para quem é espertinho, tá em casa pensando, olha, eu vou contratar um monte de gente para postar no LinkedIn que a minha marca é referência nisso. Gente, a IA ela tem um tracking do tempo. Digamos que nos últimos 2 anos a sua marca não foi citada no LinkedIn. Aí, de repente, do dia para noite, ela tem 100 menções por dia. 100 usuários por dia postando que você é o melhor, você é um destaque naquilo, você é um especialista em algo. Ela vai desconfiar. Ela é muito inteligente a ponto de pegar essas nuances. Então, quem está assistindo pensando, nossa, vou começar a construir uma reputação de maneira artificial. Não vou dizer que no primeiro momento não possa funcionar, mas provavelmente isso vai ter uma vida curta, como lá atrás, na época do SEO, quando o pessoal começou a comprar links, aí o Google descobriu e começou a banir quem comprava links, e assim uma série de outras ações que geralmente tenta se criar quando quer escalar o resultado, mas que você acaba sendo pego. No final, Lari, eu acho que aqui, né, pra gente avançar para as várias perguntas que a gente tem, a lição a marca tem que ser de verdade, ela tem que realmente ser a melhor, ela tem que ser realmente se destacar, ela tem que realmente ter saído na imprensa, ela tem que ser realmente recomendada pelos clientes. Se você está precisando comprar tudo isso, quem sabe você tem que rever aí a sua estratégia, a sua entrega, para você, de maneira genuína, ser citado e recomendado pelas pessoas, né? Lari, vou pegar minha colinha aqui, minha próxima pergunta. A gente tem muitos tópicos que a gente quer hoje cobrir muito bem esse tema. E eu quero saber, a gente já tem algum indício, alguma pesquisa mostrando se os leads que vêm, as vendas que vêm das IAs, como o ChatGPT, se eles são melhores ou se eles são qualificados? Josa, sim, os leads são melhores. A gente tem mais profundidade na busca, então a gente falou antes sobre isso, né? No Google, a gente tem a média de 6 palavras usadas na busca e dentro da inteligência artificial, 25. Então, a gente já tem aqui uma profundidade muito maior na hora da busca. Depois disso, a conversão desses leads que vêm da inteligência artificial é 6 vezes maior do que em qualquer outro canal. Por quê? Porque a informação já é filtrada. Você está conversando, você está dando muita informação para a base, né, para a inteligência artificial, ela faz uma varredura, ela entendeu aquilo que você quer e ela traz isso filtrado para você. Quando ela clica no link, ela já teve um filtro, aquilo já foi mastigado, ela já tem as referências a partir daquilo que é importante para ela, porque ela já deu esse input na hora de fazer a pergunta, e ela, quando clica no link, ela já tem o interesse e uma propensão muito maior, 6 vezes maior do que de fazer uma compra em outro canal, em que ela vai ter que entrar em vários sites, entender qual é a reputação daquela marca, conversar com uma equipe comercial. Então, o filtro é dela. A ferramenta já traz esse filtro. Então, é como se você estivesse no mercado, olhando vários produtos, né, várias geleias ali dentro da prateleira e tivesse que escolher qual geleia você vai escolher, analisar as embalagens e olhar tudo. O que a inteligência faz é olhar
a inteligência artificial, né? Ela vai olhar todos esses produtos que estão dentro da prateleira, ela sabe aquilo que você quer e te entrega aquilo pronto. Ela te entrega o pão com geleia e café pronto para você consumir, porque ela já sabe aquilo que você está esperando receber, né? Claro, então assim, a pessoa terceiriza, né, Lari, É. todo esse trabalho. Na busca ali é uma conversa, como você bem falou, então ela pode ter várias vezes perguntado e isso e aquilo. Então, se no final ela clica para acessar o seu site, vindo de uma IA, é porque provavelmente ela está muito propensa a comprar Uhum. de você mesmo. Então, é um tráfego muito valioso, né? É. Inclusive, eu estava analisando alguns dados e muitas vezes eu vi também que hoje em dia, nesse tracking do usuário, você pode não ver lá no seu referral, na referência, no seu Google Analytics GA4, de que aquilo veio do ChatGPT, do Claude, do Gemini, porque a pessoa ela pode copiar a sua URL e jogar no navegador e a origem vai ficar como tráfego direto, ou ela ainda pode pegar o seu nome, jogar no Google, clicar no resultado orgânico e ficar como orgânico. Então tem que, hoje em dia, você que está aí do outro lado, que trabalha com BI, com dados, também presta atenção nisso. Pode ter muito tráfego, conversão de tráfego direto ou de brand search no Google, que na verdade é da IA, que a IA já fez todo o trabalho. Então é legal, o profissional de marketing precisa olhar para isso, né? Até para dar devida atenção e entender o papel da IA hoje na estratégia dele. Muito bom, Josa. E até puxando esse gancho, né, falando sobre o tráfego, se isso é direto, se não é. Quem está ouvindo a gente deve estar pensando, mas eu posso pagar para aparecer na inteligência artificial, como eu fazia no Google? Como é que isso vai funcionar? Pode. O ChatGPT já anunciou, já tem anúncios. Então, sim, você vai poder anunciar para aparecer no ChatGPT. Obviamente que, assim como no Google, vai ter uma sinalização do que é anúncio e o que é resultado orgânico. O Claude já falou que, inclusive, fez campanha, piadinha, falando que no Claude você não vai ver anúncio. Gemini, que é do Google, a gente sabe, né? É uma empresa de publicidade, então muito provavelmente vamos ter sim anúncios no Gemini. Mas a gente sabe que uma empresa não vive de mídia. Então, sim, você precisa olhar para o orgânico do ChatGPT, né? Que é o GEO, é o que a gente está falando aqui, né? O novo SEO. E então você precisa ficar atento a isso. Não apoie-se apenas em anúncios. Lara, então aqui tô com a minha marca, fui lá no ChatGPT, fiz um teste e agora, nossa, eu vou começar a trabalhar para minha marca ser a opção número 1 do ChatGPT. Como rodar um experimento de GEO? Primeira coisa que você tem que fazer, entrar dentro do chat GPT e fazer a busca pela sua marca, fazer a busca dentro do seu segmento. Você tem que entender. De forma anônima, né? Para ele não pegar o seu histórico e citar a sua marca só porque ele sabe que você trabalha lá. É isso aí, bem importante isso que o Josafá trouxe agora, bem importante mesmo. Você tem que entender o que ela tá te entregando, porque assim você vai entender como ela tá pensando, o que ela tá considerando. Você pode entender, quando ela te trouxe a resposta, que aquela resposta não tá fazendo sentido, que aquela resposta não tá conectada com aquilo que você faz, que você entrega. E aí você não vai achar que ela tá alucinando, né? Você vai olhar dentro dos seus canais se por acaso tem alguma informação que não faz sentido. Por exemplo, Lari, para materializar, digamos, a gente na agência, né? Running Digital, uma agência de growth marketing, especialista em TikTok, trabalha com mídia digital, social, etc. Se eu coloco lá o que a Running Digital faz, ela me fala que eu faço mídia offline, é isso, né? É Tem um isso. problema, né? Tem um problema. Em algum lugar eu tô trazendo uma informação que não está fazendo sentido, alguma fonte que não está me apoiando naquilo que eu faço. Ao mesmo tempo que você, depois desse passo, você vai ter que olhar seus canais e entender onde é que está essa comunicação e criar consistência de comunicação entre todos esses canais, né? O que a imprensa está falando, os canais, o que eu tenho publicado sobre a minha marca. E depois disso, você vai ter que validar e testar. Não quer dizer que aquilo que está funcionando hoje vai funcionar depois, que aquilo que está funcionando para uma outra pessoa vai funcionar para vocês. A gente está trazendo aqui várias ferramentas, né? Conteúdo intencional, LinkedIn, YouTube, assessoria de imprensa, ter citações, um site pensado para conversa. A gente está trazendo várias ferramentas, mas cada segmento funciona de uma forma. Então, assim, a resposta mágica é de que não tem mágica. Você precisa rodar testes e validar, e pelo menos 10 vezes isso tem que estar rodando para você entender se aquilo realmente faz sentido. Não adianta você rodar uma busca, pegar aquela informação e entender que aquilo está aparecendo para todo mundo, né? Muitas pessoas vão ter que pesquisar e você vai ter que validar. Você vai ter que começar a traquear a demanda que chega para você, entendendo se aquilo realmente está vindo da inteligência artificial ou não. E além disso, vai ter que perguntar para os seus clientes, para os seus leads, quando eles chegarem até você, se eles passaram pela inteligência artificial, se eles perguntaram, para que você também tenha um feedback qualitativo.
E aqui, Josi, ainda entra outro ponto, né? Que você precisa ouvir muito mais o seu cliente do que nunca. O que o seu cliente está falando? Que tipo de objeção a sua equipe comercial está enfrentando? O seu cliente gosta de você por quê? O seu cliente fica por quê? O seu cliente, quando chega até você, o que ele está querendo? Tudo isso vira insumo para você ter a capacidade de conversar com o seu cliente dentro do seu site e também, assim, aparecer na busca da forma como ele precisa, né? Isso é bem interessante, Lari, porque antes no SEO a gente tinha ferramentas que nos diziam exatamente que as pessoas, o que e quantas pessoas estavam procurando de qual forma no Google sobre o que a gente quisesse. Quero saber o que as pessoas estão procurando sobre carro, sobre podcast, o que for. Você colocava numa ferramenta como o SEMrush e você sabia. Tantas pessoas procuraram, elas procuram desse jeito. Então é muito fácil, era muito fácil você construir um artigo para responder aquela dúvida. Gente, a gente não sabe o que as pessoas estão procurando dentro do ChatGPT. Isso não tem uma ferramenta pública. Não tem um lugar que eu saiba, olha, as pessoas estão perguntando isso sobre o meu segmento. E aí vamos ter que voltar à forma antiga, que a Lara acabou de falar, de conversar com o cliente, pegar uma reunião comercial e ouvir o que a pessoa está perguntando para o vendedor, ir lá no Reclame Aqui, ver o que as pessoas estão reclamando, e ver na internet o que as pessoas estão falando do seu segmento, da sua marca, e aí a sua estratégia tem que responder essas dúvidas, né? E toda vez que você otimizar, pegar o exemplo aqui da agência, vamos supor que a gente comece uma estratégia que a gente está fazendo de GEO para qual é a melhor agência de TikTok do Brasil? Running Digital, certo? Então eu quero que quando a gente perguntar isso no ChatGPT, a gente seja a opção lembrada. A gente tem 4 cases no TikTok for Business, a única agência brasileira com 4 cases publicados lá na plataforma, vários cases, marcas no Brasil, fora do Brasil, tem uma rastreabilidade. Mas eu posso ver que talvez isso não seja o suficiente. E aí eu resolvo criar uma página no meu site respondendo, né? Por que a Running Digital é a melhor agência de TikTok do Brasil? E citar de maneira honesta várias evidências rastreáveis para a IA ler e ajudar que eu seja essa resposta. Eu publico e eu vou acompanhar. E aí tem várias ferramentas que eu consigo colocar um determinado termo, uma determinada frase de busca e traquear o quanto que ela está sendo buscada, a minha marca, se ela está sendo exibida nesses resultados. Porque, gente, toda vez que uma pessoa procura, pode ser a mesma pesquisa, a resposta é diferente. Eu posso procurar agora qual é a melhor agência de TikTok do Brasil. Para mim aparecer a Running Digital. Para Larissa pode aparecer outra. Ou pode aparecer sempre a Running Digital, mas com determinadas de formas diferentes. Ou seja, fiz uma otimização para o GEO. Eu acompanho através de uma ferramenta de tracking, tem várias. Como é que é o resultado? Acompanho também no meu site a origem de tráfego. Testo, valido, rodo outro experimento e vou indo. Então você vai criar a sua própria receita, né? Quem tá te oferecendo aí framework de GEO, olha, geralmente é furada. Uma coisa que a gente tá vendo hoje no marketing, né, Lari? Cada vez menos as formulazinhas, os frameworks funcionando. Até por isso que a gente, né, fala com o nosso podcast, a gente traz aqui estratégias autorais e como a gente trabalha. Porque, gente, não funciona mais, tá? Pegar framework no LinkedIn e querer copiar, fazer pra sua marca, esse marketing preguiçoso já deu. É isso aí, Josa. E Josa, a gente está falando aqui sobre tudo que uma marca precisa fazer para que ela apareça, né? Para que ela ranqueie dentro da inteligência artificial. Mas o que atrapalha? O que prejudica essa marca a aparecer dentro do resultado da busca nas plataformas? Excelente, Lari. As marcas em GEO, né, para você ser o número 1 das IAs, do ChatGPT, assim como tudo em marketing que se preze e dá certo, você tem que ter consistência e recorrência. Rede social, vou postar uma semana e parar, nunca mais, vai funcionar? Campanha, vou fazer uma semana no YouTube uma campanha de branding e vou parar? Não vai funcionar. Tudo. Marketing é um compromisso da marca eterno. Marcas que faziam um ótimo trabalho de marketing e comunicação e por algum momento desaceleraram, pararam, geralmente elas têm problema de crescimento e não se mantêm no mercado. Nessa estratégia de GEO é a mesma coisa, é um trabalho constante e eterno. E o que é interessante a gente pensar? Hoje eu posso ser o número 1 do ChatGPT. Ser a marca mais citada, a que tem melhor reputação,
Mas amanhã acontece um escândalo. Tem um escândalo amanhã e, supondo aí um caso recente para as pessoas lembrarem. Se antes, digamos que tinha uma determinada marca que quando as pessoas pesquisavam qual o melhor detergente do Brasil, era o número 1. Todas as IAs, aquela marca era o número 1. Um belo dia, a imprensa, todo mundo começa a divulgar que aquela marca tem um problema sério. Ela desaparece do ChatGPT. Inclusive, ela provavelmente vai passar a ser alertada. Tipo, não consuma essa marca porque ela tá com esse problema de recall e etc. Então, gente, nada é garantido. Então, aqui foi um caso extremo que eu tô citando, mas, por exemplo, sua marca tá indo muito bem e de repente começa a aumentar a avaliação negativa. Começa o usuário a postar vídeo no TikTok falando mal de você, no YouTube, nos fóruns. Começa e a IA vai entendendo esse movimento. Você vai deixar de aparecer, de ser citado. Então, e também, Lari, né, os críticos falam que as IAs dão um peso desproporcional à parte negativa. Às vezes a marca pode ter 1000 comentários positivos e ter 10 negativos, e dependendo de como for, a IA vai dar mais peso para esses 10 negativos do que para os 1000 positivos. Então isso é bem importante e é um trabalho que não acaba nunca, diário, assim como tudo em marketing, né? A gente nem tá falando isso de futuro, né? Isso já acontece hoje, então as pessoas já se comportam dessa forma, a reputação da marca já tinha que estar sendo cuidada, né? Então a gente não tá falando aqui de nada novo, mas que cada vez mais vai ter que ser um ponto de atenção das marcas, porque isso vai entrar dentro da estratégia de branding. Como eu estou me comunicando em cada canal e eu vou ter que olhar dentro das ferramentas de inteligência artificial como que eu estou aparecendo como resultado. Porque se eu não estiver aparecendo lá, nem nada das minhas estratégias de branding vão estar fazendo sentido, né? No curto prazo a gente está falando, né? Não estou falando de longo prazo, não. Lari, agora o nosso quadro, a sobremesa que você não provaria. Eu sei que eu vou falar de um assunto muito caro, você que é vendas. E olha, de tudo que a gente tá falando, eu tenho certeza que o ChatGPT, Gemini, as buscas no Google ali que já trazem a resposta, elas acabam mudando completamente o funil de vendas. Como é que isso funciona? Como é que acontece também esse tempo no funil? O que que muda? Josa, te ouvindo falar, é quase ingrato para o profissional parar para pensar nisso, né? Porque se antes você tinha um trabalho, né? Você que é um profissional de marketing que faz projetos de branding, constrói marca, você dedicava um tempo a construir uma identidade visual, fazer um manifesto, construir posicionamento, pensar na identidade do site, da rede social, das fotos dos colaboradores do site, quando a gente fala de grandes corporações, o que é employer branding, o que vai para fora, estratégia de campanha, tudo isso. Para a gente chegar hoje e ter inteligência artificial e mastigar, achatar e condensar, né? A gente fala que é eclipsar, de usar a palavra que você falou, que eu gostei. Praticamente se achata o funil e se consolida um universo de coisas numa resposta de 5 linhas. 3 linhas sobre a sua marca. Tirando toda a personalidade, o seu humor, né? A sua energia, numa resposta manifesto. fria, né? Fria, de acordo com aquilo que a inteligência artificial interpretou sobre a sua reputação, que faz sentido para aquele usuário, se ela entender que realmente faz sentido para aquele usuário. Então a gente aqui tem um novo movimento dentro do que a gente fala de construção de marca e do que a gente fala de vendas, porque essa resposta vai vir mastigada para o cliente. A jornada é muito mais curta, a gente falou, a conversão é 6 vezes maior do que em outros canais. Então a gente tem uma jornada mais curta a partir das oportunidades que vêm dentro da inteligência artificial, um trabalho para conversar com esse usuário. Então, antes a gente, quando falava de branding, a gente falava de logo, identidade, manifesto, propósito, construção. Não é que isso deixa de existir, isso continua existindo, mas tem que ser traduzido em conversa. A gente precisa conversar no nosso conteúdo, dentro do nosso site, na forma como a nossa marca se posiciona, a gente tem que estar o tempo todo se humanizando, né? Humanizando a nossa marca para conversar. E isso é muito dolorido para o profissional, né? Porque a inteligência artificial está fazendo com que tudo aconteça cada vez mais rápido. Ela vira um intermediário, né? Digamos, você fez todo o rebranding da sua marca, do seu site, fez um manifesto muito emocional, um vídeo lindo, um influencer tal, e aí a pessoa nem acessa o seu site. Ela deixa o ChatGPT condensar, trazer 3 parágrafos
e resumir. E como é que eu faço, enquanto profissional, se a inteligência artificial não é capaz de traduzir a minha personalidade, a minha marca? Uhum. O que faz com a IA? Você vai ter que traduzir os seus ativos de marca em ativos que façam sentido para a inteligência artificial. Então, vamos dar um exemplo. Nós estamos falando aqui da Running, né? Que nós somos uma agência especializada em TikTok for Business. Isso não pode ser autodeclarado. Eu tenho que ter um repertório sobre isso. Então, o que eu, enquanto marca, tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse selo no meu site. Eu tenho que colocar os meus cases do TikTok no meu site. Eu tenho que ter novos cases, novos clientes, conteúdo falando sobre isso, porque senão não adianta. Ter Eu clientes tenho falando. clientes falando sobre isso, ter reputação. Vamos dar um outro exemplo. Mas, Lari, isso não resolve o problema de que realmente todo o meu trabalho, minha campanha de milhões com uma atriz famosa não vai aparecer no ChatGPT. Não vai. Aceita que dói menos. É mais ou menos isso. E aí, para quem tá pensando, eu me recuso, eu não vou. Gente, se você não trabalhar isso, primeiro que não é opção, você vai ser citado de forma positiva ou negativa, você vai, eventualmente, e você possivelmente vai estar deixando muito dinheiro na mesa. Então, nessa história toda, né, eu acho que é um pouquinho sobre controlar a narrativa. Entender como é que esse algoritmo funciona, o que ele gosta, como é que ele interpreta. Trabalhar para que ele consiga te ler da melhor forma possível. Só que, obviamente, né, Lari, que a gente trouxe aqui um pouquinho, né, nossa sobremesa, que você não provaria, mas a pessoa, ela continua tendo Instagram, ela continua tendo acessando as redes sociais, vendo televisão. Então, você também tem que usar esses outros pontos de contato, mas saber que muita gente vai te conhecer pelo ChatGPT e vai formar toda a opinião que ele tem sobre você pelo ChatGPT. Muito importante, tá? Pode ser que ele nunca viu a sua marca antes. E aí é muito importante saber o que o ChatGPT vai falar sobre você. E isso é sua responsabilidade, né? É responsabilidade da marca, porque é a marca que tem que se preparar para comunicar de forma adequada. Você vai ter que fazer a jornada do seu cliente, né? Como a gente deu o exemplo desse cliente que encontrou a gente dentro do ChatGPT. Ele fez a pesquisa dentro do segmento e de um perfil de agência que ele queria. Quando ele chegou no nosso site, o feedback que ele deu foi: eu achei os cases de vocês e percebi muita afinidade com aquilo que eu queria e gostei da metodologia de vocês. Então, se você não estiver pensando na jornada do seu cliente, ele saiu da inteligência artificial. O que ele vai encontrar no seu site, o que ele vai encontrar na sua rede social, soma com aquilo, com aquele ponto de partida da pesquisa que ele encontrou começando lá no ChatGPT. Se as coisas não conversarem, ele também não adianta o resultado ter aparecido lá e ele não vai confiar na sua marca, né? Então, você tem que estar o tempo inteiro, é um trabalho ininterrupto, assim como era o SEO, Josi, antigamente, que era um trabalho ininterrupto de otimização para que você esteja sempre ranqueando e aparecendo. O trabalho de GEO agora segue a mesma linha. E falando disso, né, Josa, a gente está falando aqui de otimização, de rotina, de consistência. Qual que é o ingrediente secreto, né? Seguindo para o nosso próximo quadro, o que funciona sempre? A gente não sabe o que vai vir, né? O que vai nos surpreender, mas hoje, diante desse cenário, o que sempre vai funcionar para todas as marcas? O ingrediente mais importante na hora da AI te recomendar, gente, ela quer, primeiro ponto, ela quer dar a melhor resposta possível para o usuário dela. Ela quer que a pessoa tenha uma resposta que vai ser realmente o melhor. Então, o que traz evidência para a IA que você é a melhor resposta? Um dos pontos mais creditados é o seu lastro. Então, você tem muitos anos de mercado, essa sua história, ter lastro, tá relatada em diferentes formas e principalmente nos experimentos com a agência, nós vimos a IA resgatando matérias de 8 anos atrás, quando a agência surgiu. De 7 anos atrás, quando a gente conseguiu a nossa primeira conta multinacional, a IA puxando lá de trás para poder dizer que sim, a gente é assim assado. Então, Lari, reputação, marca, né? Dado um ponto de uma maneira positiva. E, gente, se tiver uma coisa para ficar aqui hoje seja uma marca de verdade, que tem um produto incrível, um atendimento incrível, que encante seus clientes. Isso já vai trazer depoimentos de uma maneira e vídeos e conteúdos de uma maneira que é orgânica da comunidade. Óbvio que você pode também trabalhar com uma agência, como a gente, para trazer vídeos, depoimentos, etc., para melhorar isso no LinkedIn também, por que não? Mas você tem que ser verdadeiro,
desde o início. E o ponto, assim, que pra mim é o segredo, se pedir assim, tem algo que acelera, imprensa. A gente vê isso na prática, enquanto agência, vendo colegas que trabalham em mercados que está bombando já, como os Estados Unidos. É isso, gente. Você tá hoje aqui e amanhã você sai na Forbes falando que você é tal, tal, tal. Você vai lá em cima do deal. Então, no Brasil ainda, a gente vive um momento, né, Lari, que os jornalistas, de sua maioria, não cobram para publicar matérias se você tem uma boa história, né? Nos Estados Unidos não importa, você pode ter a melhor história, se você não pagou, se você é de marca, se você não paga, você não sai, não importa. E aí vai sair da forma que eles quiserem. Então no Brasil ainda a gente reclama, mas tem um privilégio muito grande. Muito grande. E eu acho muito legal, eu como jornalista acho esse movimento incrível, porque o jornalismo precisa voltar a ser valorizado, e essa é uma das formas de mostrar que o mundo dá voltas, né? Fake news, etc. E a gente veio pro ChatGPT falar assim, ou você tá na imprensa profissional, tá, gente? Não blog aí comprado, na imprensa profissional, ou você tá lá, ou você tem poucas chances de ser citado aqui nas IAs, né? Eu sei que isso pode ser um problema para pequenas marcas, mas as pequenas marcas também têm outros artifícios que podem usar. É isso aí, muito bom, Josa. Esse é o ingrediente secreto. Tem vários, né? Mas eu Vários. diria o principal é a credibilidade, a reputação. Isso é muito importante. Ser consistente. E você, Lari? Tem alguma coisa que você citaria aqui? Eu acredito que a marca ela vai ter que cada vez mais pensar em marca. A gente já viveu diferentes eras dentro do marketing, né? Falando de ações dentro do marketing. Uma era voltada para performance, uma era voltada para hack, para um monte de truque, um monte de coisas do gênero. E a gente cada vez mais vai ter que cuidar da nossa marca. O que eu comunico para dentro, o que eu comunico para fora, quais são meus ativos, como é que eu desdobro isso em canais, como é que eu faço isso na imprensa, como é que eu converso com o meu cliente, as minhas ações são consistentes. Cada vez mais esse cargo vai ter que existir dentro das empresas, essa pessoa que cuida, que é o guardião da marca, que vai cuidar dessa reputação. E fora isso, né, vai precisar de parceiros para fazer essa construção dentro do digital, né? Para desdobrar isso em conteúdo, em estratégia, em gestão offline, com gestão online. Isso vai precisar muito também dentro do marketing. Não adianta, gente. Marca é o último bastião do marketing. Não adianta fugir. No final, o que sobra marca, e marca é construída de emoção, confiança, relacionamento, tudo que é de bom, né? Então, quem quiser trazer o truquezinho, tá cada vez mais acabando. Tanto que a gente viu um monte de guru aí indo embora, porque não dá, né? Não dá mais pra viver de truque. Não dá. Que é a corrida de jacaré que a gente brinca, né, José? Dá um tiro curto e você não consegue manter, né? Voo de galinha. Voo de galinha. Isso aí. É isso aí. E, Josi, o que a gente pode tirar, né? Quem tá ouvindo a gente aqui, as marcas que querem começar a aplicar, implementar a GO, querem ter resultado, estão se preocupando com o futuro, com curto prazo, qual que é a receita? O que a gente vai trazer para elas de passo a passo de resumo desse episódio? Claro, Lari, eu tenho aqui até uma cola pra você que tá desesperado agora, meu Deus do céu. Tem mais uma coisa pra eu me preocupar. Tem, gente. Tem e... sinto muito dizer, mas estamos todos atrasados, tá todo mundo correndo atrás do tempo, porque, de novo, 60% das buscas no Google já não resultam em cliques. Então, gente, o Google já virou uma IA, né? Já virou um chat GPT praticamente. Vamos lá, checklist. Anota aí, por favor. 1. Pesquise sua marca no chat GPT, Gemini, Claude e outras IAs e anote o que aparece e o que falta, né? Não só sobre o que é a marca tal, mas nuances, né? Qual é a melhor desse segmento? Essa marca é para quê? Pensa aí o que as pessoas perguntariam e faça as perguntas. Depois, você precisa começar a traquear os seus leads, entendendo que oportunidades estão vindo da inteligência artificial, o que elas estão buscando, qual é o perfil desse lead e também fazer pesquisas qualitativas com os leads que chegam, né? Eles passaram pela inteligência artificial antes, eles têm o hábito de fazer pesquisa na hora de tomar uma decisão de compra. Você precisa entender também como o seu consumidor dentro do seu segmento está se comportando. Perfeito. Uma outra também é entrar nos fóruns, avaliações e responder o seu consumidor. Por exemplo, o Reddit, se você quer começar a usar, porque o ChatGPT ama o Reddit, gente. Então, digamos que estão perguntando lá uma dica de melhor agência de viagens.
e você tem uma agência de viagens, você pode falar, olha, eu sou fulano, eu trabalho na agência tal, essa agência é muito boa porque ela é reconhecida por isso, etc, etc. Você não vai fazer spam, tá? Você não vai criar um perfil fake e fazer de conta que é um usuário aí dando opinião. O Reddit faz uma caça às bruxas para perfis fakes e o ChatGPT também tem entendido o tempo que aquele usuário foi criado. Então, de novo, gente, não adianta truque, mas você pode fazer essa estratégia, tá? Você pode fazer isso, que isso funciona legal. E uma outra dica que a gente deixa aqui também é entrar dentro dos vídeos que estão com maior alcance, com maior número de visualizações também dentro do YouTube e olhar os comentários. E também fazer isso dentro do LinkedIn, dentro do seu segmento e ver o que as pessoas estão comentando, o que elas estão falando, o que elas estão perguntando. Aquilo também te dá muito insumo para saber conversar com o seu cliente. Como criar conteúdo, né? Como criar conteúdo. Perfeito. É isso aí. Número 4, se você tem verba, por favor, contrate uma assessoria de imprensa. Tente encontrar verba, realocar de algum outro lugar. Se você não tem, tenha. Se você já tem, chama amanhã a sua assessoria de imprensa para uma reunião e fala o que a gente vai fazer para eu aparecer no ChatGPT, porque agora a gente precisa trabalho de assessoria de imprensa, tá? É isso aí. E por fim, você precisa desdobrar tudo isso que a gente falou no ponto 1, 2, 3 e 4 dentro dos seus canais. O seu conteúdo dentro do YouTube, dentro do LinkedIn, dentro do seu site, dentro das suas outras redes sociais. Você precisa desdobrar tudo isso que você aprendeu no ponto 1, 2, 3 e 4 em estratégia consistente dentro dos seus canais para que o ChatGPT tenha a capacidade de te ler e te recomendar. O que você tá falando, Lari, é que eu não posso falar uma coisa no LinkedIn. No LinkedIn eu não posso falar que eu sou uma agência de marketing digital. No YouTube eu vou falar que eu sou uma agência de redes sociais. E no outro, outra coisa. Isso. Porque senão a IA vai pensar, meu Deus do céu. Vai. Não, o que ela é no final. Então, você tem que falar a mesma coisa em todo lugar, tá, gente? Ensinamento. Por que Senhor dos Anéis, Harry Potter e tantas outras histórias são tão icônicas? Elas são contadas várias e várias vezes. Porque elas sempre contam a mesma história, isso. tá? É sempre o mesmo personagem, sempre o mesmo desafio, a mesma jornada. A sua marca é igual. Uma marca que toda vez muda de história, toda vez ela conta de jeito diferente, ela improvisa. Ninguém lembra. E aí ela vai ficar maluca, não vai te citar, você não vai ter cliente, acabou pra todo mundo. Isso. E tem muito peso agora as páginas esquecidas do seu site, né? Tem uma página esquecida, tem uma rede social esquecida, que ficou lá abandonada, um vídeo. A gente, vamos citar nosso caso? A gente tá fazendo nosso teste, nosso trabalho de casa de dia ou pra agência, e a gente viu lá o ChatGPT falando, o Gemini, né? No meio que a gente trabalhava com marketing as a service, que a gente já trabalhou com isso. E a gente falou, meu Deus, a gente não trabalha assim há tanto tempo, e o ChatGPT não cita isso. A gente falou, meu Deus, de onde é que tá vindo isso? Descobrimos que o nosso Facebook abandonado da agência, que tá lá, a gente posta, mas ninguém fica realmente olhando de perto, tava com uma bio falando que a gente é uma agência de marketing as a service. Então aí, né? Então, isso. gerando confusão, ruído. A gente não pode gerar ruído, o usuário não pode ficar confuso. Ele não pode ficar... Até porque a resposta, ela nunca vai ser a mesma. A resposta sempre vai mudar. Você mesmo pode perguntar mais de uma vez no dia e a resposta vai ser diferente. Então, quanto mais consistente você for, maior a chance da resposta, mesmo que diferente, ter o mesmo embasamento. Mesmo significado, mesmo né? significado. E por isso você tem que cuidar, porque senão vai ser pura confusão na cabeça do seu cliente. Larissa, que conversa gostosa, eu adorei. Mas chegamos ao final. É isso aí. Eu espero que quem esteja vendo e ouvindo a gente tenha levado insights muito práticos para o seu dia a dia e também saiba que pode contar com a Running Digital para construir a sua estratégia de DO também. É isso aí, gente. Quem quer sentar à mesa com a gente, acessa o site, o link tá na descrição. Conheça mais sobre a Running Digital, uma agência de growth marketing autoral, que tem várias estratégias para fazer sua marca decolar, ser citada pelo ChatGPT, fazer você viralizar no TikTok, muito mais. E o nosso podcast tá aqui toda terça-feira, né, Lari? Toda semana. Toda terça-feira às 19 horas a gente tem um encontro nessa mesa para falar de marketing e de marca de forma autoral sem receita pronta. Valeu, até mais. Até a próxima.